Em relação ao preconceito aos gays ou LGBT mais, é, porque a gente sabe que inclusive em comunidades de guerreiros existia já Sim. isso, mas eles não eram, não existia preconceito, porque não, me corrija se eu estiver errado, alguns historiadores já falaram que Esparta era comum. Eles Uhum. têm a mulher que ficava em casa e tinha o É, garotinho lá que lutava com eles, e isso até tornava o batalhão muito é, mais é. coeso, porque eles lutavam por amor também, Um né? batalhão de amantes é um caso clássico do famoso batalhão de Tebas, É, em que foram escolhidos apenas homens amantes, porque um defenderia o outro exato. de forma Até a muito grande. morte, A né? prática da efebia, ou seja, Sócrates é um homem casado com uma mulher Xantipa. Sócrates tem a obrigação de orientar, como qualquer ateniense, um mais novo. Então, o efebo, o jovem, que no caso de Sócrates, Alcibíades, ele vai ter que ser educado para a política e para a Ah, sexualidade. é? E por isso é uma prática comum que este homem tenha um amante mais jovem. Mas ele tem obrigações com a cidade. Então, quando se critica Alexandre, não Sei. é porque ele tem um namorado. Esse não é um problema. Alexandre tem um namorado, desde o tempo da Macedônia até a conquista persa. Isso não era visto Isso como não é um uma coisa problema. O ruim problema é ou que Alexandre preconceito. não gera filhos. Ele teria que ter uma mulher para gerar Ele filhos além. teve Roxana, mas ele não gera Ah, filhos. E não gerando filhos, ele não está cumprindo o seu papel. Se ele tivesse filhos, 12 filhos com não Roxana, teria problema. ter um namorado ou o eunuco indiano que ele adotou quando chegou até a margem do rio Indo, isso não é um problema. Então, por exemplo, não se pode dizer a palavra homossexualidade em Atenas, porque homossexualidade pressupõe uma definição que não existe em Atenas. Entendi. Não existe. Só para você se surpreender, quando os críticos do imperador Cláudio, o imperador romano Cláudio, que foi um grande imperador em vários sentidos, querem dizer que ele é burro, que ele é estúpido, que ele é limitado, dizem, ele é tão burro que ele só gosta de mulheres. Ah, E é? todo mundo, nossa, é uma fofoca que corre em Roma, que Cláudio só transa com mulheres. E Isso era visto como uma limitação. uma limitação. Olha só. Então, existe uma homofobia no sentido de existir em peça de teatro, existir a personagem afetada, etc. Sim. Nessa época já? Mas a homossexualidade é até sagrada em algumas sociedades, etc. Agora, quem traz a grande pá da homofobia são as religiões morais monoteístas, né? Quando que acontece Em isso? Paulo, por exemplo, nas cartas de Paulo existe, no Evangelho não existe, né? No Evangelho não existe isso, mas nas cartas de Paulo, tanto as atribuídas como as dele mesmo, existe essa questão, que lá em Corinto, cidade famosa pelo balacobaco, lá em Corinto, onde a turma Gostava da bagunça, gostava da bagunça. Exato. O Paquito ia se dar muito bem lá, hein, Paquito? Acho que eu já tô me identificando como corintiano já. Corintiano. Exatamente. Lá em Corinto, cidade que existe até hoje, junto ao canal de Corinto, lá em Corinto, Paulo chega lá e fica horrorizado, porque lá a turma era pouco. As mulheres falavam muito, os homens deitavam com outros homens, e lá Paulo faz esse gesto, que outros, como por exemplo Agostinho e toda a Idade Média, vão reforçar. E essa criminalização das práticas homoafetivas, essa construção da ideia de normalidade, primeiro foi feita pelas igrejas, não só católicas, igrejas e cultos, e depois, a partir do século XIX, é feita pela medicina. Medicina? Então, porque antes era o sodomita, agora é o homossexualismo, um termo do século XIX para designar uma doença. Sodomita era a mesma coisa. Sodomia é o habitante de Sodoma que pediu que os anjos saíssem para. Então é um pecado teológico a sodomia. Entendi. É um pecado grave. Depois desaparece o padre como orientador de uma sociedade e surge o médico. Até há pouco tempo a homossexualidade era doença. Até há pouco tempo toda e qualquer impulso de travestismo e de transexualidade era considerado um desvio mental, classificado cientificamente, até há pouco tempo.
faz poucos anos, que saiu da lista de doenças. E era mandado para alguma... Você podia ser tratado, inclusive tratado à força, porque você era um homem que tinha identidade com mulher. Isso era tido como um transtorno mental. Caramba. Então faz pouco tempo. Por isso que o Foucault explica que a igreja saiu de cena como as igrejas como definidoras, e surge em cena o médico. O médico psiquiatra, um médico biológico no sentido estrito, que vai passar a fazer isso. Então, por exemplo, Alan Turing, o criador da linguagem computacional contemporânea, o homem que decifrou a máquina enigma dos nazistas, que ajudou a Inglaterra a vencer a Segunda Guerra, foi tratado com uma espécie de castração química, né? Tão forte que ele se matou. Ele ficou deprimido e ele se matou. O herói de guerra, o homem sem o qual a Inglaterra teria sofrido muito mais na Segunda Guerra Mundial, Alan Turing foi obrigado a tomar elementos que diminuíssem o desejo, e isso provocou nele um choque tanto da identidade psíquica como biológica. Alan Turing se matou. Então, outros como Oscar Wilde foram presos. Jogo da imitação. Né? Foram presos e ainda foram condenados a trabalhos forçados pelo crime de gostar de homens. Oscar Wilde morreu na França em 1900, está enterrado no cemitério do Père Lachaise, porque Oscar Wilde foi preso em função da relação dele com o filho de Lord Douglas e foi considerado criminoso a trabalhos forçados. Na Inglaterra, a homossexualidade foi crime também até a época dos Beatles. Ah, é? Nós estamos falando do século XIX, ainda era vitoriana. Muito perto, muito né? perto. Então, tudo isto Beatles é 1960? 64 eles estão nos Estados Unidos fazendo sucesso, 70 eles se separam, e na década de 60 a homossexualidade é crime. Na Inglaterra? Ainda na Inglaterra. Então, o que significa isso? Primeiro foram os moralistas, os teólogos, foi Paulo, foi Agostinho, foram todos eles. Depois foram médicos e psiquiatras. Eles herdam isso. Então não é mais a mulher possuída pelo demônio, é histérica. Isso é a transformação do discurso religioso no discurso médico. Isso é fascinante. Que fascinante. E é estudado na história da sexualidade que Foucault lançou, primeiro 3, depois um volume extra. É estudado pelos especialistas de gênero. Ou seja, como é que nós passamos a fazer discurso médico sobre a diversidade sexual. Então, há 100 anos o Paquito estaria sob intervenção médica grave. Certeza. Ainda que haja quem ache que ainda ele poderia estar com intervenção médica, a gente não acha mais isso correto. E para onde a gente caminha, Karnal? O ponto que a gente está agora é um ponto que é impossível saber se a gente está melhorando ou piorando, ou a gente está num avanço e é natural que haja essa quebra, gera esse atrito. Os nossos ouvintes às vezes têm uma ideia de história linear. O que significa isso? Em 1850 a sociedade era muito fechada, em 1950 ela era mais aberta, em 2050 ela será ainda mais aberta. Não é assim. A década de 20 é mais liberada sexualmente do que a de 30. A década de 60, 1960, é mais liberada sexualmente que a década de 1970. Então não é linear. O Brasil, após 1985-88, viveu uma explosão de diversidade pública, de mais gente aparecendo e contestações ao modelo dominante. Quando eu era jovem, o Brasil teve que enfrentar o fato de que, posando para a maior revista masculina e sendo uma das pessoas mais bonitas do Brasil, havia Roberta Close. Ou seja, o Brasil teve que mostrar como símbolo da sexualidade feminina na Roberta Close. Eu lembro. E isto chocou, né? Chocou. Hoje, Roberta Close seria mais cancelada do que foi há 30 anos. Será? Porque hoje existe mais reação de conservadores a tentar dizer coisas que não se dizia há 30 anos. Há 30 anos, uma criança não via tantos discursos conservadores. Então existe uma reação conservadora hoje. Existe muita gente batalhando pela diversidade. Rede social atrapalhou ou ajudou? Ela deu voz a todo mundo, do fascista ao democrata, do equilibrado ao psicopata.
você, para abrir uma conta em rede social, não precisa apresentar laudo psiquiátrico. Exato. E antigamente essa pessoa não chegava na cara de uma pessoa e falava. Exatamente. Mas na rede social ela se sente mais protegida Então, para falar eu absurdo. escrevo um livro de 400 páginas, fruto da pesquisa de 2 doutores em História, entrevistando centenas de pessoas e lendo milhares de livros, eu escrevo um livro. Certo. Em 1980, se você não gostasse do meu livro, que não é um problema, você teria que escrever outro. Exato. Dizendo, o Leandro e o Luiz Estevam estão Contestando, equivocados e eu vou mostrar por quê. Hoje basta eu dizer, abrir na rede social e dar um dislike. Ou xingar, né? Ou Falar, xingar. perdi 1 minuto do meu tempo. Perdi né? 1 minuto. Por quê? Porque hoje é mais fácil insultar. É mais fácil fazer essas coisas. Infelizmente. Paquito, dúvidas do pessoal aí? Ó, o pessoal perguntou como que a gente tá em relação a todos esses preconceitos aqui no Brasil. Se aqui o pessoal é mais preconceituoso que lá Em relação fora. ao mundo? É. Tem uma... Nós temos dados. O Brasil mata mais, por exemplo, os seres humanos trans do que outros lugares. Então, se nós pegarmos este dado, o Brasil é um dos campeões em feminicídio e assassinatos de pessoas trans. O Brasil, nesse sentido, não é esse paraíso sexual, aquela frase antiga, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Pelo contrário, somos uma sociedade patriarcal, misógina, transfóbica. Se eu pegar isto, eu acho que existem em algumas sociedades mais democráticas há mais tempo uma certa indiferença ao outro que ajuda uma maior diversidade. Verdade. É como eu identifico a Suécia, a Holanda, a Dinamarca. Cada um na sua. Que não é exatamente uma defesa sua ou do outro, é uma indiferença total ao que o outro é. Não me importa o que você que faz. Me importa, né? Que é bom e ruim, né? Exatamente. Tipo, não tem empatia, simplesmente não me importa. E nós no Brasil temos uma característica que eu vou identificar, um profundo interesse na vida sexual alheia. Isto é notável no Brasil. Incrível. Todo mundo quer saber quem tá comendo quem, né? Quem tá comendo, quem tá dando, o que cada um faz com seus orifícios. No Brasil é uma coisa obsessiva. Isto é muito nosso. Para o bem e para o mal, nós somos profundamente fofoqueiros. Exato. E profundamente interessados nos orifícios alheios, né? Então, quando a pessoa diz assim, eu não posso aceitar o casamento homoafetivo, porque isso vai destruir a família. Pensa, você está com a sua mulher em casa, vou ter que me separar bem. O vizinho de cima é gay, eu não posso mais ficar com você. Esse pensamento absurdo, ele é muito brasileiro, né? O que tem a ver uma coisa Ou como a gente costuma dizer, você é contra o casamento de 2 homens? Não case. Não case. E quando for convidado, negue, né? Eu tenho uma opinião sobre o casamento homoafetivo. Eu acho que a maldição, a tristeza não pode só ficar com os heterossexuais, ela tem que ser dividida para todo mundo. Se eu sofro casando, porque todo mundo não tem que sofrer também. Isso. Fabi acabou de casar agora, olha só. Mas ela é feliz, ela é uma mulher feliz. A gente vê todo dia, né, Fabi? Mas então a gente tá atrás dos outros países. Tem alguma coisa, em alguns sentidos sim, mas se você comparar a situação da mulher brasileira com a situação da mulher no Afeganistão ou a mulher no Paquistão, é interessante, porque eu acho que em alguns sentidos sim, em outros não. É uma sociedade democrática, rica e profundamente cidadã, mas de um machismo profundo é o Japão. É mesmo? O Japão ainda até hoje. Você vai a um shopping no Japão, já fui ao Japão várias vezes, tem um homem andando na frente e uma mulher atrás com as sacolas, carregando. É normal isso? É normal, faz parte do discurso, das práticas. E o Japão é uma sociedade muito mais tranquila que a nossa, muito mais educada, muito mais cidadã e assim por diante. Então, é difícil classificar isso. O Brasil, certamente, é um lugar difícil para as mulheres. Em primeiro lugar, é um lugar difícil para as pessoas trans e para homossexuais em geral, mas para as pessoas trans em particular. Fala, Paquito. E o pessoal perguntou de preconceito religioso, de onde vem, se ainda tem aqui no Brasil. Aqui no livro você não aborda isso. Eu não tratei do preconceito religioso em si, mas eu dei um exemplo logo no início de cruzamento, que é uma interseccionalidade. Exemplo, eu sou alvo de preconceito.
porque eu sou evangélico, Sim. porque eu estou com a Bíblia debaixo do braço, eu estou no metrô e alguém debocha, olha lá, um crente, etc. Eu sou oprimido por um país que ainda tem um pensamento católico, etc. E vai dizer que aquilo deve ser alguém pobre e assim por diante. Perfeito. Aí eu saio à rua sendo alvo desse preconceito no metrô e eu, crente, vejo dois homens de mãos dadas e vou dizer que absurdo. Absurdo isso. Porque os preconceitos se cruzam. Inclusive há mulheres misóginas, negros racistas, judeus antissemitas e gays homofóbicos. Porque o preconceito é contagioso, né? Ele é contagioso. E muitas vezes no meio gay a pessoa acusa o outro de ser muito afetado. Você imagina que no meio gay não vai haver esse preconceito porque são gays. Não, fulano é uma bichona. Fulano é uma bichona. Quer dizer, é um ataque. É um ataque que poderia estar na boca de um hétero, dentro dessa lógica discursiva, mas está na boca dos gays também. O preconceito existe em todos os grupos. Muita mulher vai dizer que prefere um chefe homem a uma chefe mulher. Muita mulher vai dizer isso. Já ouvi. Fala, Paquito. O que foi? Foi. Carnal, obrigado demais pelo papo. Eu que agradeço o convite. Mas não, você não está totalmente livre, porque eu sempre termino com 3 perguntas aqui. 3 perguntas, vamos lá. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida, ou da tua carreira? Bom, eu dei aula há muito tempo, dei aula para quinta série, inclusive, muito tempo. Imagino que não deve ter sido fácil. E quem deu aula para quinta série, aqui meus colegas que hoje dão aula para 5º ano, sabe que pode fazer qualquer coisa. Mas eu acho que, não pensando como professor, porque eu sempre amei muito dar aula, já houve palestras difíceis. E uma palestra muito difícil foi um dia que me convidaram para falar para um grande banco em um restaurante em São Paulo pelo Dia da Secretária, 30 de setembro, que você sabe é o dia que mais enche motel em São Paulo. Então, era o Dia da Secretária, essa é a piadinha de quinta série, né? Sim. E aí... Mas é verdade também. O Dia dos Namorados é o dia que mais enche, era pura piada. Então, chamou. E quando eu cheguei lá, eu tinha levado uma apresentação sobre secretárias na história, São Jerônimo, padroeiro das secretárias, preparando sobre a dignidade do cargo. E a organizadora disse, não, elas vão jantar, ganharam o jantar com o Dia da Secretária, então você conta uns casos engraçados e circula no meio delas. Então eu me senti um animador. Eu comecei a falar e essa mulher lá de trás ficou fazendo assim com o dedo. Tipo o quê? Circula, para eu não ficar parado lá na frente falando, conversa com elas. Então, assim, eu me senti... animador de auditório. Eu me senti, sabe, eu fazendo show na festa infantil. E todo mundo querendo comer, né? Querendo comer, eu pensei, nossa, esse, até o momento, acho que foi o momento mais difícil como palestrante. Imagino que eu já passei por isso também. Nossa, só quer que termine, né? A segunda pergunta é o seguinte, cara, não sei se te avisaram, mas a gente vai morrer um dia. Você tá sabendo disso, né? Vocês, né? Porque eu sou da Academia de Letras e eu sou imortal. Exatamente. Não, vocês morrerão. Eu lamento pelo fim de vocês, mas eu sou imortal.